Feliz sábado a todos. Feliz sábado también a nuestros amigos que están conectados no YouTube, ¿no? Leo está transmitiendo, ¿no? Para benção. Un abrazo ahí para nuestros amigos que están conectados con el canal de YouTube de la Igreja Areia Branca Sergipe. Amén. Amigos, una alegría estar aquí, ser parte da Igreja de Areia Branca. Eu tenho gratidão a Deus pelo privilégio de trabalhar aqui em estas lindas terras sergipanas. Foram 4 anos que trabalhei do lado oeste de Itabaiana, né? Agora vamos estar acompanhando nossas igrejas desta reta, né? Esteiros até Itabaiana. Só me falta conhecer uma igreja, a igreja de Caroba. Mas amanhã, domingo, teremos culto 6 horas em Caroba e às 7 horas teremos batismos em Cajueiro. Estaremos aí conhecendo todas as igrejas, né? Já tive a oportunidade de conhecer as outras. Só estava faltando pregar aqui em Areia Branca e amanhã estarei culminando com Caroba. Amigos, gostaria de agradecer a Deus também porque sabemos que a igreja de Areia Branca tem uma igreja que tem muita história. É uma igreja que evangelizou por muito tempo, tem filhas, tem grandes líderes que saíram desta igreja, homens e mulheres que estão sendo usados por Deus. Então, Deus seja louvado, queridos amigos, por esta igreja. E Deus está no controle de tudo, amém? Deus está na frente, Deus está guiando o seu povo. Ainda que estejamos passando por momentos de crise em nossa vida, em nossa família, Deus está sempre na frente, amém? Quantos de vocês confiam e acreditam nisso? Amém? Para Deus, esta igreja, queridos amigos, é o mais valioso, o mais formoso, o mais precioso que Deus tem em esta terra. Amém? Assim, com suas limitações, com seus defeitos, com seus erros, a igreja Areia Branca é o mais lindo que Deus tem para Ele em este mundo. Que maravilha! E esta manhã eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. E eu gostaria de iniciar esta mensagem lembrando que todos nós fomos criados para viver eternamente. Ninguém foi criado para viver 80, 60, 90 anos. Todos nós fomos criados para viver para sempre. Amém? Fomos criados para viver ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado de nosso Deus. No livro de Gênesis, capítulo 5, encontramos aos descendentes de Adão. E quando nós, por exemplo, no versículo 8, Gênesis capítulo 5, versículo 8, encontramos a Sete. Todos os dias de Sete foram 900 e quanto? E 12 anos e morreu. Quase 1000 anos, né? No versículo 14, encontramos todos os dias de Cainá foram 910 anos e morreu. Quando vocês olham no versículo 17, todos os dias de Mahalalel foram 895 anos e morreu. Quantos de vocês gostariam de viver 800, 900 anos? Tem certeza? Com saúde? Mas, ainda com saúde, já pensaram vocês ter que experimentar 800 anos de perca e de morte? De seres queridos, amigos, parentes. O ano passado conversei com uma pessoa e estávamos no cemitério e ele tinha perdido aí o pai, a mãe, as filhas e a esposa. No mesmo cemitério aí em Frei Paulo, ele falava para mim assim: pastor, eu perdi aqui e me casei depois que perdi minha primeira esposa e minha segunda esposa também morreu e também está aqui sepultado. E eu olhei para ele e olhei para... Eu tenho 2 anos que perdi minha mãe, né? E olhei para ele, rapaz, ainda me falta muito sofrer neste mundo. Eu só perdi uma pessoa, agora ele perdeu os pais, perdeu os filhos, perdeu a esposa.
E eu posso estar falando para alguém que tem pouco tempo que perdeu alguém, ou na pandemia perdeu um ser querido. E, queridos amigos, na palavra de Deus encontramos que nós fomos criados para viver para sempre. E o pecado é o que ocasionou tudo isto que estamos vivendo agora. Nossos primeiros pais, aí no capítulo 5 encontramos que quase viveram 1000 anos. Olhem o versículo 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Na Bíblia encontramos que todos estes homens morreram com quase 900, com quase 1000 anos. Mas tem um rapaz aqui no capítulo 5 que não morreu. Tem um rapaz que ainda está com vida. E em estes momentos ele está sendo testemunha do que está acontecendo aqui nesta igreja. Tem um homem que não morreu, que está hoje ao lado de Deus no céu. E nós temos que lembrar que esse homem se chamou Enoque. Olhem o versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus levou para juntos de si. Quantos anos viveu Enoque aqui nesta terra? O que diz a Bíblia? 365 anos. E para onde foi Enoque? Foi para o céu. Então, em esses momentos, nós temos que lembrar que Enoque, Elias e Moisés estão no céu, com mais de 6.000 anos de vida. Porque nossa terra, nosso planeta tem essa faixa de 6.000 anos. Então, já pensaram? 6.000 anos de vida. E aí, Ruth, você já pensou um dia comemorar seus 500 aniversários de vida? Tiago, você pensou algum dia comemorar seus 700 anos de vida? Como seria esse bolo? Amigos, vocês já pensaram em comemorar seus 10.000 anos de vida? 20? O período de vida continuasse do mesmo jeito, nós teríamos só 6 gerações. Cada um deles de 1000 anos. Para vocês, 6 gerações é muito ou é pouco? 6 gerações não é muito, né? 6 gerações não é muito. Mas, depois do pecado, o período de vida foi diminuindo. E agora os mais fortes conseguem chegar aos 100 anos, né? Provavelmente alguém teve um pai, uma mãe, um avô que chegou aos 110, 105, 102, 101. Mas hoje, os mais fortes chegam aos 80 anos. Enoque viveu 365 anos e foi levado para o céu. Porque durante esses 365 anos, Enoque andou com Deus. Minha pergunta em esta manhã é: quanto tempo você está caminhando com Cristo? Quanto tempo continuou caminhando? Foram 365 anos e ele foi levado para o céu. Provavelmente alguém aqui na igreja hoje tem 70 anos, 60 anos. Falta ainda 300 anos. Não desista. Persevere. Enoque perseverou. E qual é o segredo de Enoque? Enoque nos ensina que o segredo para chegar ao céu é aprender a caminhar com Deus. O que significa caminhar com Deus, amigos? Algumas ideias. O que significa caminhar com Deus? A ver, alguém de vocês gostaria de levantar sua mão e falar o que significa caminhar com Deus? Porque se nós esta noite entendemos o que significa caminhar com Deus, esta manhã, entendemos o que significa caminhar com Deus, vamos a ter o mesmo destino que Enoque. Então, para você, querida irmã, querido irmão, o que significa caminhar com Deus? O que vocês acham? O que significa? Se nós entendemos muito bem o que significa caminhar com Deus, vamos a ter o mesmo destino que Enoque. Amém. Ter um relacionamento diariamente com Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Alguém mais tem outra ideia? O que significa caminhar com Deus? Enoque caminhou com Deus e por isso foi levado para o céu. O que significa caminhar com Deus? No livro de Hebreus,
capítulo 11, encontramos outra lista. Assim como em Gênesis encontramos uma lista. Vamos juntos, amém? Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus. Hebreus explica o que aconteceu com Enoque. Hebreus capítulo 11 nos mostra o que passou com ele. E Hebreus capítulo 11, versículo 5 nos ensina o que significa andar com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5 nos ensina o que significa caminhar com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5 nos ensina que caminhar com Deus significa agradar. Agradar. Eu creio que se tem alguém que é especialista em agradar, é o ser humano. Nós somos especialistas em agradar quando queremos conseguir alguma coisa. Sim ou não? Por exemplo, quando o rapaz está namorando, o rapaz quer conquistar aquela moça, o que acontece? Ele faz de tudo para agradar. Ele faz de tudo para agradar. Até muda as preferências, né? Muda as preferências. E isso acontece também no trabalho, né? Quando alguma pessoa quer agradar o chefe, né? Também. Nós, como seres humanos, somos especialistas em agradar. Eu lembro, por exemplo, com Jussi, né? Ela chegou uma vez a Peru, a Lima, com a mala cheia de pacotes de cuscuz. Porque lá no Peru não tem cuscuz. Lá não existe cuscuz, irmãos. Se vocês viajam para outro país, passam pelo supermercado, pelo mercado, ninguém vende cuscuz. Então, levem seus 2, 3 pacotes de cuscuz, porque lá não vai ter. Então, a Jussi levava os pacotes de cuscuz e cuidava com muito carinho. E eu lembro que ela só me convidava 2, 3 colheres de cuscuz, porque ela não queria que eu coma para que ela possa ter para mais tempo, né? E assim, pouco a pouco, a primeira vez que eu provei cuscuz, amigos, não gostei. Não gostei para nada. Eu tenho que confessar para vocês, não gostei de cuscuz. Passaram uns anos, passaram o tempo, né? E Jussi começou a ensinar a comer cuscuz com leite, cuscuz com ovos, cuscuz com feijão, cuscuz recheado, com banana da terra madura, né? Muitas combinações. Mas agora eu já consegui, pelo menos eu consigo comer 2 ou 3 vezes por semana cuscuz. Não cheguei ao nível de vocês, né? De comer todos os dias, né? Mas eu já consigo comer 2, 3 vezes. Para mim, 2, 3 vezes tá bom demais. E a primeira vez que eu lembro que ela me convidou ao cuscuz, eu falei que sim, que era gostoso, né? Mas fez para agradar. E muitas vezes nós fazemos coisas para agradar, porque queremos conseguir algo, queremos ganhar algo. E a Bíblia nos ensina que para caminhar com Deus, para andar com Deus, nós precisamos entender que caminhar com Deus significa agradar a Deus. Como posso agradar a Deus com minha vida? Eu posso agradar a Deus da maneira que eu como, da maneira que eu visto, da maneira que eu falo, da maneira que eu faço minha vida, meu estilo de vida. Eu posso agradar a Deus ou desagradar a Deus com minha vida. Então, Enoque passou 365 anos agradando a Deus, caminhando com Deus, agradando a Deus, em tudo. Em tudo. Agora, o que significa agradar a Deus? Versículo 6, por favor, amigos. Aí no seguinte versículo. Versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que recompensa os que o buscam. Então, agradar a Deus, queridos amigos, não é mais que ter fé. Amém? Fé. Como está a tua fé? Como está a nossa fé? O que significa fé? O que é fé para ti? O que é fé para nós? Como igreja, como filhos e filhas de Deus, o que é a fé para nós?
se nós compreendemos bem hoje o que é a fé, vamos a conseguir ter o mesmo destino que Enoque. Lembra que a principal característica do povo de Deus que será salvo é aqueles que têm o testemunho de Deus, de Jesus, a paciência dos santos e têm a fé de Cristo Jesus. Então, o que significa fé? Versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou colocar um exemplo para vocês para entender o que significa fé. Sueli viaja a Alagoas. E aí em Alagoas ela cumprimenta os amigos, os conhecidos, feliz depois de muito tempo que não via eles. E fala para seus amigos assim: ei, eu tenho uma roça em Sergipe, em Areia Branca. Eu estou vendendo essa roça, estou vendendo essa chácara. E estou vendendo por tal valor. E aí, se alguém está animado, se alguém quer comprar, é um lugar lindo, tem muita água, tem muitas plantas. E se alguém está animado, que entre em contato comigo. Então, alguém procura a Sueli e fala para a Sueli: Sueli, e aí? Como é o terreno? E Sueli mostra as fotos, provavelmente, né? Mas, para que Sueli possa demonstrar que esse terreno é dela, ela tem que apresentar para ele a escritura. Então, quando o comprador vê a escritura, realmente sim, é dela. Aí vê o nome dela, aí vê os dados dela. Então, com essa escritura, Sueli demonstra que esse terreno é dela. Assim é a fé, desse jeito é a fé. A fé faz com que o que não se vê, o que não podemos ver no momento, através da fé, podemos aceitar que sim, existe. É como a escritura. Estou em Alagoas, mas pela escritura eu posso confiar que esse terreno é dela. Então a fé faz duas coisas: que o irreal seja real e o futuro seja presente. Amém? Isso que nos ensina o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E ainda assim a fé continua sendo mais complexo. Podemos passar muitos dias estudando sobre a fé, mas Deus é bom, queridos amigos. Deus é maravilhoso, que no mesmo capítulo 11, Deus nos ensina detalhes sobre a fé. Muitos detalhes. Por exemplo, no capítulo 11, no versículo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 11, no mesmo capítulo encontramos aí uma mulher. Como se chamou essa mulher? Sara. Então, Sara diz: pela fé, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 90 anos de idade, sem filhos, velhinha. Sara ganhou um lindo bebê. Então, em Sara encontramos princípios interessantes que nos ajudarão a crescer, a entender a fé. Primeiro princípio. Queridos amigos, Sara acreditou na palavra de Deus. Então, fé significa acreditar na palavra de Deus. Era fácil para Sara acreditar na palavra de Deus? Quando Deus falou para ela: você vai ter um filho? Era fácil, sim ou não? Para nada, né? Já era idosa. Já não era o período de ter filhos. Para Sara era luta, acreditar. Então, fé tem que ver com acreditar na palavra de Deus. Segundo, Sara ficou assim de boa, dormindo de costas com o esposo. Vocês que acham? Nada, né? Sara começou a jogar duro. A tentar. Vocês pensaram que Sara ficou assim tranquila, tudo de medo? Não, se ela acreditou na palavra de Deus, ela começou. Aquele dia ela colocou uma roupa assim sensual para o esposo. Lembraram as épocas da lua de mel? E assim ela conseguiu engravidar. O que nos ensina que a fé é ação. Não fale que você tem a fé se não tem ação.
Porque fé tem que ver com ações. Por isso muitos falam assim, que só somos salvos pela fé, só somos salvos pela fé, só salvos pela graça. Mas não lembram que fé é ação. Fé é ação. Fé é ação. Um homem, uma mulher, não fica de fé, não fica de braços cruzados, não fica indiferente, não fica assim frio. Ao contrário, um homem e uma mulher de fé está sempre disposta para servir. Amém? Então Sara tentou, Sara jogou duro, botou para quebrar, até que ficou grávida. Versículo 11, encontramos que Sara também, ela sabia que a fé seria recompensada. A fé sempre será recompensada, amigos. Sempre será recompensada. Todo filho, toda filha de Deus que acredita na palavra de Deus, que coloca as mãos na massa, vai ser recompensado. Terceiro princípio da fé. A fé sempre será recompensada. Amém? E um dia nasceu aquele lindo menino. Chegou. E era a alegria da casa, né? Quando chegam os filhos, vai embora a paz, mas chega a felicidade, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho uma filha para mim, uma cachorrinha, né? Uma filha para mim. E sim, a paz foi embora quando ela chegou, mas agora temos um pouco de felicidade. Mas se vocês que já têm filhos, é outra história, outro nível, né? Foi embora a paz, sim, mas a casa está cheia de felicidade. Foi recompensada Sara com um lindo menino. Quarto princípio. A fé, queridos amigos, tem que ver com esperança. Sara nunca perdeu a esperança. Eu creio que um dia ela sentiu aí no estômago, na barriga, né? Que estava crescendo, né? Estava crescendo. E ela tinha esperança que de aí a 9 meses nasceria um rapaz. Fé é ter esperança. Se esta manhã eu estou falando para alguém que tem um filho que está longe de Deus, uma filha que está longe de Deus, se tem um pai, uma mãe que está longe de Deus, algum ser querido que não está, não desista, não perca a esperança. Se estou falando para alguém que luta com algum pecado, luta com algum vício, luta com seu caráter, não perca a esperança. Deus vai ajudar, Deus vai conseguir. Não perca a esperança, não desista, persevere em oração, persevere se aproximando a Deus, persevere cada dia clamando a Deus, persevere, não perca a esperança, querido amigo. Satanás muitas vezes fala para nossos ouvidos: rapaz, você não presta, rapaz, você não adianta que continue nessa igreja. Quanto tempo você esteve aí e agora você está pior que antes? Não perca a esperança, amigo. Amém? Não perca a esperança, não desista. Esse filho voltará, essa filha voltará, esses pais voltarão. Teu caráter vai ser transformado, esses vícios vão ser quebrados, esse pecado vai ser destruído. Amém? Não perca a esperança. Finalmente, fé tem que ver com uma paradoxa. A fé faz que o que não existe, o que não se enxerga, o que não se vê, nós conseguimos ver. A fé é como os óculos. Quando você se coloca os óculos da fé, você consegue enxergar, consegue ver o que não consegue ver sem esses óculos. Então, a fé faz que o que é impossível seja possível. Amém? Então, Sara nos ensina o que é a fé. E esses mesmos 5 princípios nós encontramos também aqui no versículo 7. Olhem o versículo 7. Aqui aparece um dilúvio. Então, Noé, olha, tudo vai ser cheio de água, o céu e a terra vai se abrir e tudo vai ficar assim cheio. E Noé acreditou ou não acreditou na palavra de Deus? Acreditou. Aqui está o primeiro princípio. Fé tem que ver com acreditar na palavra de Deus. Mas vale obedecer a Deus antes que aos homens. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide dos princípios. Não duvide dos valores e princípios cristãos que estão aqui na Bíblia. Não negocie seus princípios, querido amigo. Não adianta.
Fé é acreditar na palavra de Deus. Muitos podem nos chamar de doidos, de loucos, né? Como você vai acreditar nisso? Como você vai pensar que vai ser assim? Fé é acreditar. Noé acreditou. E quanto tempo Noé, depois de acreditar, ele também não ficou de braços cruzados. Quanto tempo trabalhou ele? 120 anos. Quanto tempo você está trabalhando para Deus aqui na igreja? Será que alguém está cansado, desanimado? Será que alguém está pensando assim, não, eu já fiz, agora que façam os novos, que façam os que estão entrando na igreja, que façam os jovens. Eu já fiz, já. É para outros. Quanto tempo eu fiz PG minha casa, agora estou cansado já para outros. Noé perseverou 120 anos trabalhando. E em Noé, nós vemos que a fé de Noé foi recompensada também, sim ou não? Quem se salvaram? O plano de Deus era que todas as pessoas possam se salvar. Por isso uma arca, né? Não só para os animais, também para muitas pessoas. Mas a fé de Noé foi recompensada. As filhas, a família de Noé se salvou. Foi lindo. Por isso, querido amigo, nossa fé sempre será recompensada. Noé nunca perdeu a esperança. Ele trabalhou. Vocês sabem que Noé, quando iniciou o trabalho, eram muitas pessoas. Passaram 50, passaram 70, passaram 80 e todos iam indo embora. 100 anos, todos chamavam a Noé de louco. Você está louco, você está doido, você está louco. Tiravam onda, zombavam dele, todos zangavam dele. 110 anos, 119 anos, 120 anos. Caiu uma gota. E aí Noé começou a olhar para o céu e começou aí a ver como as águas caíam, a terra se abriu e iniciou o dilúvio. E por isso aqui se cumpre também o quinto princípio. A fé faz que o que é impossível seja possível. Através dos óculos da fé, as pessoas conseguem enxergar. Irmãos queridos, através dos óculos da fé, hoje nós podemos ter a certeza que já estamos no céu. Amém? Porque essa é a fé. A fé faz que o futuro seja presente e o irreal seja real. Faz com que o que é impossível seja possível. Então nós, com os óculos da fé, já somos salvos em Cristo Jesus. Através dos óculos da fé, nós podemos viver felizes, confiantes, agradecidos, com a certeza da salvação. Amém? Então, se alguém tem a fé fraca, debilitada, pequena, Romanos 10, 17 nos ensina aqui, a fé vem do ouvir, e ouvir vem do estudo da palavra de Deus. Amém? A Bíblia, queridos amigos, nos ajudará a fortalecer nossa fé dia a dia. Eu te animo. Estamos iniciando um ano novo. E este ano tem que ser um ano onde nós possamos ter mais comunhão com Jesus, mais relacionamento através de sua palavra, mais intimidade com Jesus. Este ano nós não podemos ficar menos assim, de boa, assim, mais tranquilos. Não. Ao contrário, mais agressivos, mais fervorosos, mais conectados com a palavra de Deus. A Bíblia tem poder. Amém? Deus tem poder para restaurar esse espírito de comunhão. E também Deus tem poder para restaurar esse espírito de ação, de missão. Quantos de vocês em esta manhã gostariam de pedir a Deus, Senhor, restaure minha vida, o espírito de comunhão, e restaure minha vida, o espírito de missão? Amém? Não adianta ter uma vida de comunhão sem ter uma vida de missão. Precisamos ter em nossa vida comunhão e missão. Noé acreditou na palavra de Deus, mas não ficou de braços cruzados. Trabalhou 120 anos. Então, que nossa oração esta manhã possa ser: Deus amado, restaura esse espírito de comunhão e esse espírito de missão em minha. Um dia o pecado acabou com esse espírito de comunhão, esse espírito de missão. Alguma coisa apareceu, você terminou se decepcionando, triste. Mas esta manhã, se você se coloca nas mãos de Deus, Deus pode restaurar, reconstruir. Onde tudo estava quebrado, onde tudo estava já perdido, Deus pode levantar novamente esse espírito de comunhão e esse espírito de missão. Quantos de vocês gostariam de pedir a Deus, Senhor? Enquanto nossa irmã canta, eu peço que vocês orem. Vai ter um louvor especial?
Sim, Anselmo já está com fome, mas um pouquinho mais, amigo. Depois da oração, vamos para casa. Essa também é bastante conhecida. Vamos louvar todos juntos. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender e minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu lhe agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Eu mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender e minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu lhe agradeço por me fazer depender de ti, Senhor, por teu amor. Eu pude entender e minha dor
me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu lhe agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor. Encontramos o alimento e a medicina para restaurar a saúde espiritual. Que a fé de cada um de nós, Pai, possa continuar crescendo através do ouvir e através do estudo de Tua Palavra. Possamos lembrar sempre que a fé tem que ver com acreditar em Tua Palavra, com ação, que a fé tem que ver com esperança, que a fé vai ser recompensada e que a fé faz que o que é impossível seja possível. Que possamos lembrar, Pai, o exemplo e a vida de Sara, de Noé, momentos de crise, momentos difíceis, momentos onde eles poderiam duvidar de Teu poder, de Teu amor, de Tua existência, de Tua Palavra, mas eles acreditaram em Ti. E eles hoje, Pai, estão nessa galeria, nessa lista dos heróis da fé. Pai amado, restaura em cada um de nós esse espírito de comunhão, esse espírito de missão. Que este ano, Pai, nós possamos ter mais intimidade contigo, possamos estar mais conectados contigo, em comunhão e no cumprimento da missão. Nos abençoe, nos acompanhe esta tarde. Esta tarde possa ser uma tarde missionária para visitar alguém, para ligar para alguém que está com algum problema de saúde, algum irmão ou irmã está desanimada, está doente. Que esta tarde, Pai, nós possamos usar nossos dons e talentos para abençoar essas pessoas. Te pedimos os favores em nome de Jesus. Amém. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A saída será ordenada pelos diáconos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado. So feliz.